Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Anderson Isaac, como vocês já sabem, sou produtor digital e hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa que a gente conviveu até um pouco, estudou comigo, trabalhamos juntos aí, quem sabe, foi na rádio também, né? Nós trabalhamos juntos em alguns momentos. E eu estou aqui com a Daniele França, muito prazer, Daniele. E esse é o papel do canal Voar. Nós vamos pegar histórias incríveis de pessoas fantásticas e vamos aí disponibilizar para outras pessoas se motivarem, se inspirarem, quem sabe até sair do seu país aí para viver novas aventuras. E hoje nós vamos conversar aqui com a Daniele França, saiu aos 15 anos e já passou por uma porrada aí, digamos assim, de países, de lugares, bastante. Histórias incríveis. Certo, Daniele? Tudo bem, gente? Oi, Isaac, bom te ver depois de tantos anos, literalmente muitos anos, né? A última vez que a gente se viu foi em 2012? 2012, 8 anos aí, mais ou menos. Porque eu ainda fiquei mais na faculdade, por conta do intercâmbio que eu tinha feito. É verdade. Então, você acabou saindo primeiro. É verdade, saí em 2012, saiu em 2013, certo? Mas é muito bom estar aqui, muito bom poder participar desse projeto. Eu achei o máximo. Quando você entrou em contato comigo, eu achei o máximo. Eu digo, nossa, eu quero muito. Eu achei legal também, porque eu coloquei lá no Facebook para ver quem que estava, né, dos amigos do lado de fora aí do Brasil, e foi incrível a quantidade de gente que saiu e realmente está vivendo aí grande experiência. Então, eu sempre vejo que uma boa parte dos nossos amigos está morando fora. Mas vamos lá, né, Daniele? Como eu já tinha conversado um pouquinho antes contigo, nós vamos dividir aí a tua vida praticamente no início, no meio da tua vida, não no final, no presente agora e também no futuro. Então, eu já gostaria de saber, primeiro, onde é que você está nesse momento? Agora eu estou em Vacaville, na Califórnia, nos Estados Unidos. O dia está bem quente. Vocês vão ver que a minha luz aqui vai iluminar e escurecer de vez em quando, porque eu estou bem pertinho de uma porta que o sol está dando bem forte. Nela, né? Mas não tem problema. Então, hoje você está maravilhoso aqui. É muito fácil você falar de outras pessoas, mas eu acho que é um pouco até difícil falar de nós mesmos. Mas se a gente fosse dizer assim, Daniele, quem é a Daniele França? Quem é a Dani França? Olha, eu já acho, no meu caso, eu sempre falo isso para os meus amigos, eu acho muito fácil falar de mim. Porque como eu fui uma pessoa que eu passei muito tempo, apesar de eu ter 4 irmãs, eu sempre passei muito tempo sozinha, porque eu sempre gostei muito de leitura e de escrita. Então, eu passava muito tempo lendo e escrevendo. E eu tenho diário desde os meus 9 anos de idade. Quando você tem diário a vida inteira, você acaba se conhecendo muito, porque você passa muito tempo com você mesmo. Para mim, eu me considero uma pessoa muito simples, sou uma pessoa que tem muito apreço pela natureza, acho que uma das coisas da vida que eu mais tenho apreço é pela natureza, por pessoas, sou uma pessoa que gosta muito de gente, eu adoro gente, adoro estar com gente, conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, ver o jeito que eles vivem, por que eles vivem assim, a forma como eles se relacionam. Eu sou muito apaixonada pela família, sou uma pessoa muito espiritual, uma pessoa apaixonada por Cristo, mesmo nos momentos onde eu sou rebelde ali. Eu me considero... Sempre tem aqueles momentos, né? Mas eu me considero bastante apaixonada por ele, especialmente pelas coisas que ele faz, que é a natureza, a criação. Para mim, nada no mundo é mais encantador do que a natureza. Então, se eu for me definir em 2 palavras, simples e apaixonada pela vida, por tudo que a vida te oferece. Legal, consegue aproveitar bem a vida e viver de fato, né? Isso é muito importante. Só antes, eu gostaria de fazer um adendo. A Daniele, ela é do Amazonas. Isaac, peraí, desculpa te cortar. Se você continuar me chamando de Daniele, eu vou pensar que é a minha mãe falando brava comigo. Eu fico mal por estar com outras pessoas aqui, mas tudo bem. Vamos chamar de Dani, mais próximo, não tem problema. Me chama de Dani, porque Dani, a Dani, ela é... Tá bem. A Dani, ela é do Amazonas. E Dani, o que te fez sair do lugar de onde você estava para viver tudo isso que hoje você já vive, né? O que te motivou a fazer isso? Qual foi a razão? Então, eu sempre, desde criança, todo mundo sabia que eu queria ser jornalista. Desde criança. Só que, assim, para minha realidade,
para nossa realidade, era algo surreal, porque imagina, eu cresci numa cidade, eu não cresci em Manaus, eu só nasci em Manaus. Eu cresci numa cidade que está a quase 700 quilômetros de Manaus. Para você chegar na minha cidade, dentro do mesmo estado, do Amazonas, você precisa viajar 5 dias de barco para você chegar na minha cidade. Na minha cidade, na época que eu era criança, não existia internet. Então, assim, para nossa realidade, era impossível. Eu sempre quis aprender outros idiomas. E se era impossível na cabeça deles, né, eu ser uma jornalista, imagina eu ir para outros países e aprender outros idiomas. Infelizmente, quando eu tinha 13 anos, meus pais se divorciaram. E para mim foi muito difícil permanecer em casa após o divórcio dos meus pais. Eu ainda fiquei mais 2 anos. Mas aí, com 15 anos, eu pedi da minha mãe para fazer uma viagem para a casa de uma prima dela. Eu viajei, deixei todas as minhas coisas na casa da prima dela, voltei para minha cidade para pedir para ela para voltar para lá. Mas, tipo, eu já fui, foi um pedido... para pedir. Foi um pedido meio que pressão, sabe? Porque as minhas coisas tinham ficado tudo lá. Tô voltando. Então, assim, minha mãe deixou, eu fui, era uma cidade que estava a 2 dias de distância, mas era uma cidade maior, de 150 mil habitantes, a minha cidade era de 12 mil habitantes. Então, eu fiquei nessa cidade estudando, trabalhava no restaurante, estudava. Passei 6 meses morando na casa dessa prima da minha mãe. Isso com 15 anos de idade apenas, né? Com 15 anos. E aí, depois de 6 meses, mudei meu primeiro apartamento, aluguei um apartamento. Mas isso me possibilitou, pela primeira vez, viver sozinha. Ter a responsabilidade. Foi aí que você descobriu a questão de querer viajar, né? Foi nesse momento? O meu avô paterno, ele era muito aventureiro, né? Então, eu acho que meio que isso ficou no meu sangue, assim, de aventura. Depois que eu saí, a minha tendência era, daqui agora eu vou para a capital, da capital eu vou para São Paulo, porque também na minha cabeça era que, para eu ser uma boa jornalista, eu tinha que fazer em São Paulo. A minha mãe ia ter um ataque, minha mãe morria. Então, tipo, vamos devagar, vamos primeiro aqui dentro do Amazonas, depois a gente sai do Amazonas, depois a gente sai do país. Okay. Bom, e o que você mais sente falta depois que você saiu de casa? Eu sei que tem algumas coisas que pesam depois que você sai de casa e com certeza você tem alguma coisa aí que deve ter pesado. Olha, assim, tem um lado emocional, né? Tem muita coisa, na verdade, que te faz falta. Eu acho que a saudade, ela sempre tá. Depois de um tempo, você vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a tratar, você sente falta, mas você sabe que você não pode estar lá o tempo inteiro. Então, o que eu sinto falta do Amazonas, eu sinto muita falta da alimentação, porque eu adoro peixe. Peixe com farinha de mandioca. Não, peixe cozido, assado, frito, grelhado, de todo jeito. Peixe é bom. Peixe no café da manhã, no almoço, na janta, na merenda. Qualquer horário, eu gosto de peixe. Tô te falando. Então, eu sinto muita falta do peixe, muita falta do açaí. Açaí de verdade, não sorvete. Açaí puro, amargo, puro. Eu por acaso conheci o açaí puro, porque eu fui morar no Pará, morei lá. O açaí do Pará é maravilhoso. É muito bom. Então aí eu conheci, e realmente não é sorvete, é açaí. Não. Tem até uma briga do paraense com o amazonense, por tudo, pela castanha, pelo açaí. É muito engraçado. Sinto falta da alimentação, sinto muita falta dos meus amigos, especialmente do estilo de vida do Amazonas, porque, especialmente do interior, né? Da capital não, Manaus, eles são bem diferentes. Mas no interior, tipo, a gente chega, todo mundo me conhece na minha cidade por gostar de comer na casa alheia. Eu adoro comer na casa alheia, adoro. Eu amo comer na casa alheia. Você quer ser meu amigo? Me convida para comer. Convida para almoçar, para jantar e já tá em casa. Já. Às vezes nem me conhece e me convida para comer, porque sabe que eu gosto de provar a comida dos outros. Então, a coisa que eu sinto muita falta, tudo na minha vida está relacionado à comida. Já percebi as coisas que eu sinto falta, ó. Eu sinto muita falta das pessoas porque elas me convidavam para comer na casa tá vendo? É tudo comida. Aí você sente falta da família, mas da família porque a minha mãe cozinhava muito bem. Minha mãe não cozinhava bem. Minha mãe não cozinhava, vai ver que é por isso que eu gosto de comer na casa dos outros. Porque minha mãe não cozinhava bem. Ela não cozinhava. Ela tem muitas qualidades, mas cozinhar não é uma delas. Revelações, então, qual é o nome da sua mãe? Elci. Aí, Elci, dona Elci, infelizmente ela revelou isso aqui ao vivo para todo mundo.
Mas fica tranquilo que ela gosta de você ainda. Não, mas ela tem muitas outras qualidades boas. Então, eu sinto muita falta disso. Eu sinto falta de tomar banho de chuva, que eu adoro tomar banho de chuva. E no Amazonas a gente toma muito banho de chuva. E aqui nos Estados Unidos tipo, não chove. Aqui na Califórnia, misericórdia, não chove. E, assim, vai você saindo aí no meio da rua, na Califórnia, no meio da chuva... Como assim? Vai achar que é doida. Olha, na minha cidade, você quer ver o povo na rua, cai uma chuva. Todo mundo pega sua moto, bicicleta, o que for, e vai pra chuva. Então, o que eu mais sinto falta mesmo é o estilo de vida simples, né, do interior do Amazonas. Poder ir na selva, desfrutar da natureza, aquele silêncio, aquela paz, aquela calma. É o lugar do mundo onde eu mais sinto Deus por perto, é no interior do Amazonas. Com certeza, Juruá, que é o lugar onde eu conheci. Muito bom mesmo. Dani, por quantos países tu já passou já esse tempo todo? Eu acho que 28 na última vez. 28 países. E morou em quantos deles? O que eu morei? E morou de fato em quantos deles? Porque às vezes você passou uma temporadinha rápida e já... eu morei em Trinidad e Tobago, no Caribe, que foi onde eu estudei inglês, né? Foi o primeiro país para onde eu fui morar mesmo. Legal. E aí morei na Argentina. Na Argentina, minha vida toda lá foram 7 anos, né? Fazem 2 anos que eu saí da Argentina. Mas eu não morei diretamente 7 anos lá, porque por 3 anos eu ia e voltava. Porque eu ainda estava em São Paulo nesse período, então eu ia, passava 2 meses na Argentina, voltava. Mas, de fato, lá, morando, foram 4. Qual que é o mais preferido desses 28 que você passou, que você conheceu? Qual que é o mais preferido? A Argentina? Então, nesse momento, eu tô morando nos Estados Unidos, né? Meu namorado fica até com ciúmes, porque um dia a gente tava estacionado, a gente tava parado no sinal, né? E aí passou um cara atravessando a rua, assim, com a camiseta da Argentina. E aí eu gritei, vamos, Argentina! E aí meu namorado olhou assim pra mim e falou, ele entendeu a palavra Argentina, né? E o argentino gritou de lá. E ele é brasileiro ou americano? Ele é americano, estadunidense, né? Eu gosto de falar sempre, porque eu também sou americana. Mas ele conseguiu entender? Ou ele já entende português? Ele entendeu, não. Ele entendeu que eu falei Argentina, né? Okay. Que o cara respondeu de lá. E aí ele perguntou. Ele falou... eu já sabia que ele tinha ciúmes, meu amor pela Argentina. Ai, meu namorado pode saber disso. Mas aí ele falou, como assim? Qual é o seu lugar favorito depois do Brasil? Digo, então, eu tenho um amor profundo pela Itália. Eu amo a Itália. Nossa, eu acho que eu tinha que ter nascido metade brasileira, metade italiana. Eu amo muito a Itália. Mas a Argentina tem um peso muito grande na minha vida. A Argentina definitivamente é a minha segunda casa. Foi um lugar onde eu cresci muito como ser humano, sabe? Um lugar onde eu aprendi demais. Eu vivi muita coisa boa e muita coisa dura também na Argentina. Então, Itália e Argentina, sem dúvida. Legal. A gente sabe, principalmente nós que viajamos muito, assim, já passamos por diversos países, sabe que viajar, ela muda as pessoas. Viajar. Você acaba por mudar. A partir dali, o que mais mudou a partir de 2010, quando você saiu? Na verdade, vamos colocar dos teus 15 anos. Dali para frente, o que mais mudou, que você acha que mudou quando você saiu de casa? Olha, mudou tudo muda na tua vida quando você sai de casa. Tudo, absolutamente. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Mudou a minha visão em relação à igreja. Primeiro, eu era uma pessoa muito tradicional, né? Cresci no interior ali, você acreditava que todo pastor ele é santo, que isso, que aquilo. Você sai e você vê que não, que as pessoas elas são humanas, que elas estão ali trabalhando, mas que elas estão abertas a errar da mesma forma que você, sabe que não existe aquela distância que há no Amazonas de o pastor estar aqui acima de você. Você vai para São Paulo, você vai para outros estados, então você percebe já essa diferença, né? E um todo, de uma forma geral, você tem uma visão de mundo que você acha que Cristo está voltando. Quando você está no seu interiorzinho, Cristo está voltando. E aí você sai no mundo e você vê o tanto de gente, o tanto de países que não conhecem a Cristo, que lugares onde... absolutamente nem ideia de quem é Cristo. Nossa, não tem ideia do que é Cristo. E é surreal mesmo. E aí você vê, não, se for depender da pregação do evangelho, Cristo ainda não está voltando. A gente está morto, a gente está
parado, porque tem muita gente que não sabe nem que Cristo existe, entende? Então, essa visão, com certeza, foi bastante ampliada, assim, quando eu saí de casa, porque você vê que não é aquilo lá, Cristo está voltando porque aqui na minha cidade todo mundo sabe que ele existe, entende? Sem dúvida, a questão cultural, você vê o mundo de uma outra forma, você vê que as pessoas, elas têm cultura diferente, elas vivem de forma diferente, elas comem de forma diferente, a forma dela tratar você vai ser diferente. Eu acho isso o máximo, sabe? De você ver as diferenças, e eu sou uma pessoa que me adapto muito rápido, muito fácil a qualquer ambiente. Então, tipo, eu amo diferenças, na verdade. E você vê que em qualquer lugar que você vá, dentro do próprio Brasil, as pessoas são diferentes de você, por conta da influência que elas tiveram na educação delas, da mídia, de tudo isso, né? Eu até costumo falar que quando você está ali muito preso ao seu lugar, você está dentro de uma bolha, né? Você aquilo ali. Mas você... E é exatamente por esse motivo do projeto, que é a gente colocar aqui histórias de pessoas que saíram e viram outras coisas lá fora, e que você pode fazer isso também, entende? Você vive numa bolha. Olhar o mundo de uma outra forma também. Você vive numa bolha. Então, assim, eu percebi que na verdade, porque a pessoa tem uma tatuagem não significa que ela não é uma pessoa legal, que ela é doidona, entende? Não. E essa com certeza, essa é uma coisa que eu consigo ver claramente, que não me impacta. Se alguém chegar tatuado, nem que esteja com tatuagem na cara, não vai me impactar, sabe? E muitas outras coisas, em relação ao estilo, a forma como as pessoas se vestem, sabe? Não me impacta, não me choca, pelo contrário, eu vejo que eu aceito de forma muito aberta as diferenças. Nós temos diversos momentos, tem momentos muito felizes dentro dessa parte de viajar, mas também tem momentos assim que às vezes a gente dá vontade de jogar tudo para o ar e sair. Teve algum momento desse que você pensou em desistir de tudo e algo nesse sentido? Olha, viajando, os 2 piores momentos da minha vida eu vivi na Argentina. O primeiro foi em 2015, quando eu tive um tumor no útero. A minha avó materna teve câncer de útero. Então, na cabeça da minha família, e de acordo com os médicos, era um tumor maligno, né? E nós só podíamos saber o resultado 15 dias após a cirurgia, para fazer a biópsia, né? E aí, foram, sem dúvidas, momentos muito difíceis para mim, bem dolorosos, assim. Eu lembro eu precisava que a minha família, alguém da minha família fosse, né, ficar comigo lá, e meu padrasto, minha mãe, justo começava nesse momento um tratamento de câncer do meu padrasto, onde o médico tinha dito que ele não viveria mais de 1 ano, né? E a minha mãe, eles justo começavam com isso, com a quimioterapia, então era muito complicado para minha mãe ir para a minha cirurgia na Argentina. E aí acabou que uma tia minha foi, né? Deu tudo certo, no final não era um tumor maligno, era um tumor benigno, mas já estava muito grande, tinha 14 centímetros. Foi algo muito doloroso. Mas aí eu tive uma das experiências mais lindas da minha vida com Deus, que foi nesse momento. Já vamos emendar essa pergunta, essa resposta sua, com a outra que eu já ia fazer, que é: qual foi o momento mais próximo seu com Deus em toda essa sua trajetória, que você sentiu realmente ali, ó, Deus está do meu lado? O momento que eu mais senti Deus assim por perto, com certeza foi esse momento. E o segundo momento que eu vou já falar, que é um pouco mais profundo, que já foi bem mais difícil para mim. Mas nesse primeiro momento, eu tive uma experiência muito linda, que foi em uma noite que eu tava com muito medo mesmo de ser câncer, né? E o meu namorado não estava na cidade, que ele estava viajando, que ele trabalhava como guia turístico, meu ex-namorado, né? Meu então namorado naquela época. Ele estava viajando e ele não estava em casa, então para mim era muito desesperador aquela situação. E eu lembro que eu estava chorando muito, era uma tarde de sábado. As mais lindas experiências da minha vida sempre aconteceram no sábado, isso é muito interessante. Era uma tarde de sábado, e aí eu me sentei lá na sala, e eu tinha o meu violão, que ficava lá dentro do quarto, que eu nunca aprendi a tocar, tá, gente? Eu não sei tocar, mas tem um violão, que eu amo violão. Amo música. E aí o violão tá lá dentro do quarto. Em cima, perto do violão, tinha uma estante onde tinha um jarro de flor, de gérberas, que eu sempre amei gérberas. E algumas rosas também. E aí eu tava na sala, e aí eu pedi para Deus: Senhor, se o Senhor tá comigo,
me dê um sinal de que o Senhor está comigo, porque eu não consigo ouvir a sua voz. Eu sinto que o Senhor me deixou, que o Senhor me abandonou, e eu não consigo te sentir por perto. Eu sei que há momentos da vida que a gente tem que seguir, mesmo sem a gente sentir Deus. Mas naquele momento eu não queria seguir sem sentir Deus. Eu não tinha força para seguir sem sentir que Deus estava comigo, que Ele estava me conduzindo. E aí eu falei, me dá um sinal, fala comigo de forma que eu te ouça claramente. Gente, nesse exato momento, caíram, voaram 4 pétalas das flores e bateram nas cordas do violão e o som fez tan, 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 tan. Nunca, sem o dedo de alguém, nunca. Chegou 5 vezes. Agora. Não, tô te falando, fez tan, 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 tan. E eu corri pro quarto e só vi já as pétalas já caindo no chão, assim, né? E uma pétala que caiu meio que pro lado de dentro da viola. E naquele momento eu tinha a plena certeza, a plena convicção. Era a voz de Deus. Era Deus me falando que Ele estava ali comigo. Foi uma experiência simples, mas uma experiência muito profunda, que eu sempre levo comigo, que eu nunca vou esquecer. Um momento que sempre Deus vai... quando eu pensar que eu estou sozinha, que eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, eu lembro dessa experiência que eu tive. A outra experiência foi quando eu tive a oportunidade de ver o meu anjo. Todo mundo ri, porque eu a vida inteira quis ver o meu anjo. Só que eu sempre pensei que meu anjo ia ser, nossa, que nem um anjo, né, gente? Tipo, você quer ver anjo, ele tem que parecer com um anjo. Como assim que teu anjo não tem asas, né? Não tem asas, não é louro. Não é anjo, né? Eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida. Eu vivia junto, né, com o meu ex-namorado. E eu precisava tomar uma decisão. Isso era algo que me incomodava muito, porque eu tinha crescido com o evangelho, né? Eu tinha tido uma educação cristã. Então, eu tinha na minha cabeça a convicção de que aquilo não era o que Deus queria para mim, de que aquilo não era correto. E eu precisava tomar uma decisão. E é muito difícil você tomar uma decisão quando você ama uma pessoa, quando você está ali há muito tempo. Nós estávamos juntos há 7 anos, né? Então, eu precisava tomar uma decisão e o meu ex-namorado, ele meio que não decidia pelo casamento, né? E eu queria muito acertar as minhas contas com Deus, porque eu gosto muito de pregar. E eu sentia muita falta de pregar na igreja. Eu continuava indo na igreja sempre, né? Eu nunca deixei de ir na igreja, eu ia todos os sábados, eu era envolvida. Mas tinha coisas que eu não podia fazer porque eu não estava de acordo com a vontade de Deus. Então, eu não pregava porque eu vivia junto com o namorado. Então, eu comecei a orar para Deus para me ajudar a tomar uma decisão, né? O relacionamento também já não ia tão bem, né? Com 7 anos, a gente realmente tinha que tomar uma decisão, ou a gente casava ou a gente separava. Então, um dia, o meu ex-namorado chegou e falei para ele, eu disse, olha, eu acho que a gente precisa casar ou separar. E se você não estiver preparado para casar, eu posso até te dar um tempo para pensar, mas no fim, antes do ano terminar. Na verdade, quando o ano começou, o ano de 2018 começou, eu falei que antes do ano terminar, eu ia acertar as minhas contas com Deus e eu iria me rebatizar, né? Eu ia deixar aquela vida de pecado e que eu iria me rebatizar. Então, quando ele voltou da viagem, eu falei, olha, a gente vai terminar ou a gente vai casar, mas eu não vou esperar pela tua decisão. Então, eu decidi, o ano está terminando, eu falei no início do ano que eu ia acertar as minhas contas, então, antes do dia 20 de dezembro, eu vou me rebatizar. Eu tomei a decisão, se você quiser casar, você decide por casar, e eu espero, mas já vou esperar batizada, você vai estar lá na casa dos seus pais, eu aqui no nosso apartamento, mas se você não quiser casar, então tudo bem, a gente termina, né, e eu vou me rebatizar independente de qualquer coisa. Então, eu tomei a minha decisão de rebatizar, ele foi para o meu batismo, foi tudo muito lindo, mas aí depois ele decidiu que não, que ele não estava preparado para casar, e que ele queria passar um tempo só viajando e tal. Aí eu falei, tudo bem, né? Não sei se ele vai gostar de eu estar contando essa história, mas é a minha história também, né? É a história dele, mas também é a minha história, acho que eu tenho direito de contar. Então, ele decidiu, depois, né, que eu me rebatizei, ele decidiu que não estava preparado para casar, e aquilo foi um choque muito grande para mim, porque, no fundo, na minha cabeça, eu sabia que eu tinha que fazer a coisa certa, né? Mas eu achava que Deus também ia consertar aquela situação, sabe? E que Deus ia levar ele ao casamento e tal. Mas Deus respeita, né, o que a gente quer. Então, Deus respeitou o que ele queria. E aí,
E aí, de repente, chega o momento dele sair de casa, né? Dele voltar para casa dos pais dele, da gente terminar e seguir com a nossa vida. E eu não estava preparada para aquilo. E eu comecei a sofrer muito, foi muito difícil, muito doloroso. Eu estava dentro do quarto, conversando com a minha gata, e aí eu falei para Deus, nossa, fiz besteira, porque eu tomei uma decisão de terminar um relacionamento quando eu passei tantos anos trabalhando nesse relacionamento e terminei sem estar preparada. Não era isso que Deus queria para mim. E eu pensando, né? Não era isso que Deus queria para mim. Talvez eu tivesse ter continuado trabalhando, mas esse relacionamento, em algum momento, ele ia se decidir pelo casamento e tal. Na minha cabeça, tomei a decisão errada, me precipitei. E aí, pego o lixo, né, do apartamento e desço para jogar o lixo lá fora, na lixeira que estava a uns 100 metros de distância, assim. Quando eu desço, bem em frente ao meu apartamento mesmo, que eu abro a porta para sair na rua, eu encontro um garoto com traços peruanos, sabe? Parecia mesmo um peruano. E com uma bolsinha que parecia um comportor. Dava a impressão de que ele era um comportor, mas ele tinha uns 12 anos de idade, sabe? E aí eu comecei a andar do lado dele. E ele falou, você anda muito rápido. Você anda muito rápido, você faz com que eu me sinta mal. Algo assim. Eu falei, não se sinta mal, desculpa, eu realmente ando rápido. Todo mundo comenta que eu ando rápido. E aí, quando a gente estava chegando perto, eu não lembro muito bem o diálogo, eu escrevi o diálogo, que era para eu não esquecer. Mas eu gosto de lembrar exatamente as palavras que ele disse, sabe? Quando a gente estava chegando perto, a gente teve uma conversa bem curta mesmo, algo insignificante. Quando a gente estava chegando perto do lixo, eu joguei o lixo e aí ele falou, Feliz Navidad. Só que já tinha passado o Natal. Eu disse, graças, atrasado, pero bueno. Tá, obrigada, atrasado, mas tá bom. Feliz Navidad, né? Não era mais Natal, já tinha passado o Natal. Aí eu falei, Feliz Ano Novo, porque tava chegando o Ano Novo. Aí ele falou, adelantado, pero bueno. Tipo, antes do tempo, mas tá bom. E eu virei e o menino simplesmente desapareceu. Eu saí correndo pela rua, olhei para todo lado, eu não vi. Mas a vida inteira eu sempre quis ver meu anjo. Meu anjo tem até nome, que se chama Léo. Eu sempre coloquei nome no meu anjo. Eu li todos os livros que você possa imaginar de anjo. E a vida inteira eu orei para Deus me dar uma experiência com um anjo. E nunca tive oportunidade, mas eu achava que meu anjo ia me salvar de algo. Eu sempre achava, não, meu anjo vai me salvar de uma situação de perigo e tal. Isaac, desde o princípio, quando eu vi o garoto, eu já achava que ele tinha um semblante extremamente angelical. Sabe quando aquilo te passa aquela sensação de, ai, eu não tô com alguém desse mundo, eu tô com algo que não é daqui? Aí eu entro no quarto, com a certeza absoluta de que eu tinha visto meu anjo, mas que eu precisava de uma confirmação. Eu digo, Senhor, eu preciso de uma confirmação. Era o meu anjo. Eu sei que era o meu anjo, mas eu preciso de uma confirmação de que era o meu anjo. E aí eu vou na casa de uma amiga. Cadê a minha Bíblia? Porque eu tenho papel até hoje, né? Eu vou na casa de uma amiga. E aí eu vou levar uma flor para ela. E eu chego na casa dela, tem isso aqui, ó. Tem esse papel aqui na porta, ó. Tá vendo? Sim. E eu venho em seguida. E aí, dentro do papel, diz bem assim, porque a senhora era uma vozinha, né? É uma história em espanhol. Mas ele pergunta, ele fala, a vovó é uma humana muito bonita. Sabe quem ela é? Aí ele vai falando, óbvio que você sabe, mas você sabe quem eu sou? Eu sou um extraterrestre muito lindo e visito a vovó quase sempre. E aí ele fala, e também visito você. E aí, já que você é tão legal, me conta como você é. Talvez você não seja um extraterrestre como eu. Só que esse papel, a minha amiga falou que pegou, que era um papel que a neta dela tinha deixado em cima da mesa. Então, para ela, antes dela sair, ela pegou o primeiro papel que tinha e escreveu, porque ela sabia que eu estava indo lá, né? E deixou, tipo, o que estava dentro do papel não era para mim, entendeu? O que estava dentro, a mensagem de dentro, ó, a mensagem de dentro não era para mim. Era que a neta dela tinha escrito alguma história boba. Sim.
Só que foi uma resposta para mim, entende? Encaixou Porque, tipo, perfeitamente com aquilo que você estava esperando. chegou perfeitamente, eu guardo esse papel até hoje. Mas no meu coração eu tinha certeza que era meu anjo. E aí eu falava pra minha mãe, mãe, foi lindo, mas ele não me salvou de nada. Ainda inconformada, ela tá vendo que a gente sempre quer mais. A gente sempre vai querer mais, né? A gente sempre vai querer mais. Mas eu tinha a plena convicção, foi uma experiência muito gostosa. E aí depois, uma amiga minha, a gente no aniversário, uma amiga minha me falou assim, Dani, Feliz Navidad significa feliz nascimento. Ele estava te parabenizando pelo teu batismo. Então, o meu anjo, naquele momento, ele estava me confirmando que, na verdade, a minha decisão tinha sim sido correta. Porque o que eu imaginei também na hora que falasse, foi o que eu imaginei. Porque o que eu estava questionando no meu apartamento era se a minha decisão tinha sido precipitada, né? Então, o que ele falou naquele momento para mim foi, não, parabéns pelo seu batismo, ou seja, a sua decisão foi correta, e foi uma experiência muito gostosa. Para mim, Deus, quando eu oro, eu sempre chamo o papai, né? Obrigada, papai. Então, para mim, Deus é papai. Eu vejo, eu não tenho eu tenho temor e respeito, mas hoje eu não tenho medo, sabe, de Deus. Eu não consigo ver Deus como o ditador que muitas pessoas veem, sabe, o apontador que aquelas pessoas que não conhecem a Cristo veem. Esperando um erro seu para corrigir. Não, eu vejo Deus como meu pai, como meu papai, que está ali, que me ajuda, que mesmo quando eu estou fazendo as coisas erradas, ele continua me amando e continua me cuidando, tá 100% para mim, sabe? Mesmo quando eu não quero estar para ele, mesmo que eu escolha ir por outro caminho, se eu decidir voltar para ele, ele vai me aceitar? E eu acho que só um pai pode fazer algo assim. E eu tenho Deus como o meu criador, o meu mantenedor, né? E o meu salvador. Alguém que me cuida diariamente e que não vai me deixar aqui nessa terra para sempre, né? Que é uma terra onde você tem muitos momentos de felicidade, mas essa vida é de muita luta e de muita dor. E eu tenho certeza, eu vejo tudo que está acontecendo, essa questão do coronavírus e todas essas coisas, eu tenho certeza que não falta muito, sabe? Para Cristo vir buscar a gente. Então, para mim, ele já, né? Tá muito perto. Para mim, é o meu pai, que cuida de mim em todos os momentos. Legal. E você, como adventista, depois que você saiu de casa, como que foi esse procedimento? Eu vou mochilar, vou dar uma volta aí no mundo. Como é que você ganhava dinheiro aí nessa viagem? Como é que você mudava de um lugar para o outro? Porque muitas pessoas colocam esse limite. Eu não tenho dinheiro, eu não posso viajar. Viaja quem é rico. E isso é verdade? Como é que funciona? Não. Gente, olha, hoje em dia, não sei como vai ser depois dessa questão do coronavírus, quando o mundo voltar ao normal. Eu não sei como vai ser, se as passagens estarão bem mais baratas ou bem mais caras. Pela lógica, precisa estar bem mais barata, né? Para o turismo voltar a acontecer. Né? Mas assim, na época do meu último mochilão, que foi um mochilão grande, né? Porque depois disso eu tive outras viagens longas, mas não movimentando tão rápido que nem a gente estava movimentando. Eu fiz esse mochilão com meu ex-namorado. A gente se planejou por um ano para ir, né? Se planejou financeiramente, mas a gente também fez uma viagem econômica, né? A gente fez um cruzeiro, super econômico um cruzeiro, né? Mas a gente fez um cruzeiro do Brasil até a Europa, 14 noites, e foi um cruzeiro muito barato, com direito a tudo. Cruzeiro maravilhoso. Eu acho que a internet ela oferece muitas opções, você só precisa vasculhar, né? Saber os barato. Gente, tava R$1.000 por pessoa, para você ter uma ideia. Por quê? Porque naquela época era quando os cruzeiros que voltavam para a Europa vazio decidiram voltar com gente. Então as passagens estavam baratíssimas. Eram as primeiras vezes que eles estavam começando com isso, terminando a temporada no Brasil e decidindo voltar para a Europa com passageiros, sabe? Porque eles não levavam passageiros nessa volta deles, era só o fim da temporada de cruzeiro no Brasil e eles voltavam. E assim, a gente mochilava, a gente se hospedava, couchsurfing, pouquíssimas vezes a gente conseguiu fazer couchsurfing. Para quem não sabe,
a pessoa te doa um sofá na casa dela para você dormir, né? Tem um site lá e você se cadastra. Você recebe na sua casa, você faz o cadastrinho e te recebe. Hospeda quando você também é hospedado, né? E aí a gente às vezes alugava só um quarto para ficar num lugar, dependendo. Às vezes muitas vezes a gente ficou em hostel, porque, gente, hostel na Europa são maravilhosos. Hostel na Europa, gente, é como hotel no Brasil, é tipo um hotel de 3 estrelas, 4 estrelas no Chegaram a Brasil. dormir alguma vez na rua, não? Não, nunca. A gente sempre teve muito cuidado com a gente, muita responsabilidade. A gente passou muito bem durante a nossa viagem. Nunca passamos fome, não passamos nenhum tipo de necessidade assim, porque a gente se planejou. A gente podia gastar 60 euros por dia entre os dois, era 60 euros para a gente gastar por dia. E como eu sou muito cuidadosa nessa questão de finança, então eu ia ali notando tudo. Tanto que no final da nossa viagem, a gente chegou na Turquia, a gente comprou um monte de coisa, porque tinha sobrado dinheiro. Mas, assim, a gente fez, que para mim é essa informação mais valiosa, é a questão do Workaway e o Worldpacker, que é... Vamos explicar o que são as duas situações para eles, porque é totalmente estranho para alguns, né? São trabalhos voluntários. Gente, de tudo, isso aí é o que mais vale a pena para quem quer viajar, especialmente... Só para deixar bem claro, nós vamos deixar os links todos aqui na descrição do vídeo. Como que funciona o site, né? Ambos funcionam praticamente da mesma forma. Você paga $50 para se cadastrar e você vai ficar com esse cadastro por 1 ano. Você coloca lá no seu perfil como que você é, as coisas que você sabe fazer, e aí por exemplo, a gente fez um Workaway na Itália e a gente fez um Workaway na Inglaterra. O Workaway da Itália foi o amor da nossa vida, tanto que o meu ex-namorado já voltou lá nesse lugar outras vezes. Várias vezes já voltou lá. Eu amo essa família. É um sonho aquele lugar. A gente fez um Workaway numa montanha. Eles tinham uma horta 100% orgânica e eles mesmos construíram a casa deles, sabe? A horta era maravilhosa, os frutos parecia que a gente estava no céu. Tinha uma cachoeira lá enorme. Eu me senti literalmente no céu ali naquele lugar. Foi um dos lugares onde eu fui mais feliz em toda a minha vida. A gente passou um mês naquele lugar. Aquele lugar foi um dos lugares onde eu fui mais feliz em toda a minha vida. Então, o que acontece? Você manda um e-mail, você fez o seu perfil lá, e aí você quer ir para... Fala um país aí. Para onde você quer ir, tá? Espanha. Quero ir para a Espanha. Qual lugar você quer ir? Qual cidade? Pode ser Barcelona. Barcelona, tá, beleza. Coloca lá Barcelona. Vai aparecer todas as pessoas que poderiam te receber em Barcelona. Todas as pessoas que precisam de algum serviço. Do seu talento. E aí tá lá o serviço que a pessoa precisa. Você vai entrar no perfil da pessoa e aí tá lá, seu Manuel. Aí o seu Manuel vai dizer o que ele precisa e o que ele te oferece. Então, o seu Manuel precisa de alguém para ajudar ele no jardim. Quer alguém para ajudar no jardim. Ou, de repente, o seu Manuel quer alguém para ajudar ele a trabalhar no barco dele. Ou o seu Manuel está construindo um hotel, já vi esse, um hotel para cachorros, que era no Caribe, era esse que eu ia fazer. Um hotel para cachorros. Está construindo um hotel para cachorros. Precisa de ajuda. Ou o seu Manuel tem um hostel e precisa de ajuda no hostel. Eu fiz um Workaway num hostel por 1 mês, na Argentina também. E aí, você pega o seu Manuel, tá lá dizendo o que ele precisa, agora ele vai dizer o que ele te oferece. Aí ele vai dizer, aqui no hostel você vai ter café da manhã, você vai ter 4 horas, 25 horas de trabalho semanais. Você vai ter 25 horas de trabalho semanais e você vai ter o café da manhã e hospedagem. Gente, quando você está viajando, o que é mais caro é hospedagem. Então, se alguém te dá hospedagem pelo seu trabalho, 25 horas semanais não é nada. Você tem o resto do dia livre inteiro para você passear, para você bater perna, para você conhecer o lugar, entende? E aí, você manda um e-mail para o seu Manuel. É muito simples. É impossível alguém não aceitar você. É impossível alguém não aceitar você. Enquanto você mandou esse e-mail para o seu Manuel, você pegou e mandou para vários outros em Barcelona. Várias outras pessoas. Aquela pessoa que recebeu o teu e-mail, ela sabe que você também mandou para vários outros, porque ela sabe que é como funciona o sistema. Vários vão te responder. Pode que 5 pessoas digam sim para você. Quando você manda, você posiciona a sua data, você define a sua data. Olha, eu chegaria nesse dia e eu sairia nesse dia.
Normalmente, eles não querem que você fique menos de um mês. Por quê? Eles estão te ensinando o processo e, de repente, você vai embora. Como assim você vai ficar só uma semana? Não vai dar nem tempo de eu te ensinar, especialmente se é um hostel ou algo assim. Não vai dar nem tempo de eu te ensinar e você vai embora. Então, esse tipo de viagem é especialmente para quem quer aprender um idioma, para quem quer ficar muito tempo em um lugar, mas não tem como pagar. Você quer passar 3 meses em Barcelona e não tem como pagar a hospedagem? Gente, faz o Workaway. Faz um trabalho voluntário. É importante porque, só para vocês entenderem, que quando você consegue fazer esse tipo de conexão, existe até a possibilidade de você gostar tanto daquele país, ou até mesmo daquele trabalho, você até a pessoa te contratar por aquilo ali. Isaac, você falou exatamente o que eu ia chegar. Na Itália, eles me contrataram depois disso para administrar as redes sociais deles. Eu fiz várias fotos das frutas, dos legumes, das verduras, fotos deles trabalhando na horta, e comecei a administrar. Eu estando na Argentina, eu administrava as redes sociais deles. Recebia em euros. Você tem noção? Para trabalhar à distância. Na Argentina, no hostel que eu trabalhei na Argentina, eles queriam me contratar para ser gerente do hostel. Não estou exagerando, para ser gerente do hostel. Não, mas é isso mesmo, sabe? Porque eu vou falar uma outra coisa aqui, em relação a isso, com relação a trabalho fora do Brasil. A gente reclama muito que no Brasil não tem trabalho. Quando você vai para fora do país, o brasileiro em si, ele tem aquela essência de resolver. Você passa por muito perrengue no Brasil. Então, quando você vai para fora do país, você tem essa facilidade em resolver problemas. E isso é importantíssimo para quem quer contratar uma pessoa. Eles gostam disso. O brasileiro, ele é virado, ele consegue se virar. Isso é verdade. Então, isso facilita e muito, eles gostam muito. É óbvio que em alguns países você tem um certo preconceito, mas sim, em suma, o brasileiro, eles quando vai para fora do país, e assim, agora puxando um pouco mais a sardinha para nós, adventistas, por nós conhecermos esse povo que é óbvio que tem sua parte ruim, mas também a gente tem que reconhecer isso. Em geral, nós somos muito honestos, trabalhamos direitinho, e isso é o que eles gostam. Se o cara é brasileiro, então, ele tem esse caráter bem formado, bem feito, eu acho que já é um passo à frente para quem quer saber. E outra, Isaac, você tem a oportunidade de evangelizar. Na Itália, nós vivíamos com uma família, eles todos eram ateus. Quando eu saí de lá, eu deixei vários livros para a mulher, e ela já queria que eu dissesse onde que ela conseguia encontrar uma igreja adventista para ela poder visitar, para ela poder conhecer. É incrível a conexão que a gente consegue. Gente, é muito bom. Olha, eu particularmente, para quem quer aprender um idioma, para quem quer passar muito tempo em um lugar, eu aconselho esse tipo de trabalho. Se você quer fazer uma viagem rápida, curta, junta teu dinheiro, te programa e vai. Faz a tua viagem rápida e curta. Não vai dar para fazer trabalho voluntário, porque se é uma semana, dificilmente alguém vai aceitar você. Pode que aceite? Pode. Dependendo de que trabalho é para fazer. Porque se for um trabalho que você precisa de treinamento para você aprender aquilo ali, que nem no hostel, eu era recepcionista. Eu precisava entender como era que funcionava a questão das reservas, tudo aquilo ali. Então, tipo, se você vai ficar só uma semana, para eles não faz sentido, é perda de tempo. Eles vão entender que, na verdade, você não está querendo trocar nada, entende? Tipo, eu venho aqui, aprendo da tua cultura, vou embora, sabe? Não, ele tá achando que você está ali só mesmo de turismo, você está só mesmo, tipo, você não está interessado nesse tipo de trabalho. Eu dizer que a pessoa tem que ter um propósito, né, na sua viagem. Se você for viajar por viajar, você vai acabar por cansar e não vai trazer satisfação aquilo. Você precisa ter um propósito, saber o que você quer, por que você está viajando, tipo. E outra coisa, Isaac, que o site tem de bom é que ele vai te deixar uma referência. O cara que te recebeu, a pessoa que te recebeu, vai deixar uma referência sobre você. Avaliação lá você. Vai te dar uma pontuação e vai te avaliar. Eu, no caso, eu já tenho 5 estrelas no Worldpacker, né? Por quê? Porque eu trabalhei direitinho, então a pessoa vai lá, vai fazer bons comentários sobre você. E aí os outros, para quem eu mandei e-mail, vêm no meu perfil e vê, nossa, eu quero essa menina, com certeza vem, pode vir. Porque, tipo, a pessoa trabalha direito. E aí as pessoas, elas vão te dizer se ela tem internet na casa delas ou não, se você vai dividir quarto com outras pessoas, elas vão te dizer o que elas vão te oferecer. E provavelmente não vai ser só você. Vai haver outros voluntários lá também
E isso é o que é legal, porque com esses voluntários você já pode pensar em uma outra viagem, às vezes você já sai de lá viajando junto com esse pessoal, entende? Exatamente. Você pode mudar o seu roteiro se você estiver aberto, né? Nós mudamos muito nosso roteiro. A gente estava na Inglaterra fazendo um voluntariado numa casa onde a gente não estava aprendendo nada. A gente estava ali, ela falou que era para cuidar do jardim, a gente estava e das crianças. A gente não estava aprendendo de nada novo. E a gente ama a terra, né? E nunca tínhamos trabalhado assim com isso. Gente, eu aprendi a trabalhar com orgânico, sabe? Eu aprendi a trabalhar na horta. O legal disso é você fazer coisas novas. Conexões, porque você vai fazer coisas diferentes, né? Tipo, você vai aprender a trabalhar no hostel, você vai aprender a trabalhar numa horta, você vai aprender a trabalhar em um barco, como funciona, todas essas coisas. Gente, tem muita. Nossa, é infinito. Tem muita coisa, é infinito. Ser voluntário numa escola, sabe? Ser professor na Tailândia, professor de inglês na Tailândia, trabalhar numa horta na Tailândia. Nossa, eu gosto demais do trabalho voluntário. É uma forma muito barata de viajar. Só precisa ter o dinheiro das suas passagens e se programa para o caso. Se não for para uma família que você está indo, se for para uma família, com certeza você vai ter almoço e janta, você vai ter as refeições. Com certeza, eles não vão te cobrar. Mas se for para hostel, essas coisas, se programa para você ter um dinheiro para as suas refeições. Mas tem alguns lugares que ainda te pagam. Te pagam para você trabalhar algumas horas mais. Então, tem muita oportunidade. Quais os conselhos que você daria para quem hoje gostaria de, quem sabe, sair? Fazer isso, quem sabe que você fez um dia, de tomar essa decisão e viajar? Eu acho que para quem quer sair... O que você aconselharia? Então, o meu conselho para quem quer sair é primeiro se preparar emocionalmente. Você é do tipo que é muito apegado à família? Porque se você for do tipo de pessoa que é muito apegada à família, então não vai para uma viagem longa. Começa por uma viagem de um mês. Eu, particularmente, amo a minha família, mas eu sou uma pessoa muito, muito apegada à minha liberdade. Eu gosto de ser livre, eu não gosto de ninguém mandando em mim, sabe? Eu gosto de liberdade. Então, se você é uma pessoa, que nem a minha irmã caçula, que não sai para canto nenhum, se não for com a família, sabe? Se você é assim, então não vai para uma viagem longa. Começa por uma viagem curta, começa por uma viagem mais perto, não vai direto para começando a entender. Vai para fora do estado, né? Primeiro, começa um passo de cada vez. Primeiro sai do seu estado, sai primeiro da sua cidade, depois sai do teu estado, depois sai do país, mas não sai do continente. Tipo, fica na América, fica na América do Sul, viaja ali por perto, vai na Argentina, vai no Peru, vai na Colômbia, viaja por perto, depois vai para longe, para você não se chocar, para não sentir aquele desespero, aquela necessidade de, eu quero voltar, o que eu faço? Entende? Porque para quem não está preparado emocionalmente, é um choque. Isso. Porque é um choque, porque você... Imagina, se acontecer uma coisa com você, você está em outro continente, você está em outro mundo. Isso não é para te amedrontar, é para te preparar. Porque quando nós estamos preparados, especialmente emocionalmente, venha o que venha, você sabe que vai se resolver, entende? Você tem a certeza que vai se resolver. Se você acha que você é do tipo independente, que é segura de si, que viaja sozinho e não tá nem aí, beleza, vai sozinho. Se você não é esse tipo de pessoa, então arruma um amigo, arruma alguém, planeja uma viagem, vai de uma forma que você tenha uma companhia, porque tem gente que não sabe viajar sozinho, que não gosta, que precisa estar acompanhado. Então, você tem que se conhecer primeiro, antes de tomar qualquer decisão. E o outro ponto, além de se conhecer, conheça o lugar para onde você está indo. Estude sobre isso. Estude sobre a cultura das pessoas. Como eu estava te falando, eu não tenho um livro específico para indicar. Mas se você quer ir para a África, estuda a história da África. Estuda o país específico para onde você quer ir. Gente, a África é um continente enorme. Então tem muito... A cultura, localização. Exatamente. Leis, importantíssimo. Tipo, a gente foi para a Turquia e a gente se chocou com algumas coisas. A gente foi roubado, uma mulher me roubou na Turquia e eu peguei ela bem na hora que ela estava me roubando. Nós fomos parar na delegacia. A mulher ia ficar presa por 1 ano. A mulher ia ficar presa por 1 ano por uma tentativa de roubo. E a gente acabou retirando a queixa para que ela não ficasse, porque a mulher naquele país é tratada de forma... Ela era uma refugiada da Síria, para você ter uma ideia. Não tinha emprego, não tinha nada. Estava lá com as crianças passando fome. A gente fez o possível para aquela mulher não ficar presa. Mas, assim, estuda a história de um lugar e as leis quando você for para lá. Para você não ter problema, para você saber como você pode se portar. Especialmente se você tem ideia de ir para o Oriente Médio, essas coisas, estuda as leis. Porque senão você vai ter problema, entendeu? Eu acho que o ponto principal
é você estar preparado emocionalmente e você estar aberto ao De que si está por vir. primeiro, conhecer você um pouco, né? Exatamente. E você está aberto. E Sair saber de as casa. suas limitações. Isso, saber as suas limitações é importantíssimo. Porque quando você sabe as suas limitações, você vai só até onde você aguenta. Entende? Porque você sabe, você se conhece. E está aberto ao novo, está aberto a novas culturas. Se você não é uma pessoa adaptável ao ambiente, não vai dar certo. Você não vai ser um viajante de sucesso, porque adaptar-se é uma das qualidades, assim, primordiais que você precisa ter para viajar. Se a gente fosse resumir em 2 palavras, uma, o que seria totalmente dispensável para você sair e viajar, e outra, o que você seria extremamente necessário ter para viajar. Dispensável, uma mochila pesada. Peso numa viagem, para mim, tô fora. Eu viajei um monte de países na Europa apenas com o meu coturno, um chinelo havaiano dentro da minha mochila, de calçados era isso. Um coturno, um chinelo havaiano dentro da mochila e um tênis. Suficiente para 3 meses viajando pela Europa. Aí, na roupa, casaco, calça, short, um biquíni para tomar banho, muita coisa não precisa, porque quando você sair de casa, você vai achar que você precisa de tudo, mas quando você começar a carregar a sua mochilinha, estiver já andando a 6 quilômetros, sentindo aquele peso nas suas costas, você vai dizer, meu pai amado, eu vou já começar a abrir essa mochila e literalmente jogando coisa no meio do caminho, porque aí você vê, meu filho, que você não precisava mesmo daquelas coisas. E o bom de você viajar mochilando é justamente isso. Você se dá conta quando você volta para casa. Nossa, eu passei 1 ano sem usar essa roupa. 1 ano sem precisar desse sapato. 1 ano sem precisar dessas coisas. Entende? Exatamente. Isso acaba te afetando em outras partes da vida, né? Com certeza. Nossa, sem dúvidas. Sem dúvidas. Você vai ser uma pessoa menos materialista. A viagem de mochileiro, especialmente, mochilando, te ensina a abrir mão, a soltar mesmo, a não ser uma pessoa materialista. Eu já não era mesmo, né, uma pessoa materialista, porque foi a educação que a gente teve. Só lembrando também nessa parte ainda, como a gente fala assim, com muita facilidade nessa questão de viajar, é importante lembrar que, sim, você precisa planejar antes, de alguma forma. Tem que ter um preparo. Não vá também só pensar que você vai colocar as coisas dentro da mochila. Não, embora, gente, tá? Que você pode acontece mudança de roteiro, acontece muito estava planejado de daqui de Barcelona a gente ir direto para Madrid, mas não, vamos primeiro para Valência, porque está no caminho, porque eu tenho alguém que pode hospedar a gente lá. Acontece mudanças, vai acontecendo mudanças. Essas mudanças é de acordo com a tua necessidade, às vezes. Exatamente. Você precisa em algum lugar e você tem que sair para esse outro Exatamente, lugar. Vai acontecer mudanças, mas você tem que ter um planejamento. Você tem que ter um preparo. Se não há um planejamento... Um pouco financeiro também. Né? Com certeza. Tem que ter para as emergências, para tudo. Tipo, imagina uma pessoa que quer ir mochilar, decide mochilar hoje. Não tem costume de caminhar. Não faz caminhadas de manhã, tipo, não faz exercício físico. Você acha mesmo que essa pessoa vai conseguir mochilar? Andar com a mochila nas costas quilômetros? Não, você não vai, entende? Porque você não tem resistência. Então, tenha um preparo físico e emocional. Então, para mim, já entrando no indispensável. Okay. Do indispensável, ter um preparo físico e emocional. Então, cuida da tua alimentação, faz exercício físico, trata de ter uma rotina boa de sono, entende? E cuida do teu emocional. Porque quando os problemas vierem durante a viagem, que vai vir, não é só um sonho, não, viajar, vai vir um monte de problemas durante as viagens. Quando os problemas vierem durante a viagem, você vai estar bem emocionalmente para você resolver. Então, tem que estar preparado. É importantíssimo aí você ter um preparo para isso, tanto físico quanto emocional, isso é fundamental. Financeiro também. E, obviamente, sim. Bom, um outro detalhezinho aqui, só para a gente terminar. Eu sei que foram muitos os momentos que você passou, momentos felizes, momentos tristes, mas também você, às vezes, consegue colocar e expressar isso em uma forma que você trabalha hoje, que é fotografia. Às vezes a fotografia, ela tem... pode ser uma fotografia até simples, mas a história por trás daquela fotografia é fantástica.
Eu sei que você tem muita foto, afinal de contas, é fotógrafa, trabalha com isso, as viagens, fotografa tudo que tem. E eu queria saber aqui de você, eu vou até compartilhar, vou colocar nós dois aqui na tela, e a gente vai ver se a gente consegue aqui olhar no seu Facebook. Você disse que tinha feito aí uma separação de umas fotos, né? De um resumo, eu acredito que seja esse aqui. Esse e o mundo. E provavelmente deve estar aqui, né? Então, eu gostaria de que você conseguisse aí, quem sabe, selecionar 2 fotos. Eu não vou colocar muitas fotos, porque eu sei que tem muitas. Vai ficar mais difícil ainda para você. Tem muito mesmo. Tá? E essas aí são fotos pessoais, né? Não são fotos de pessoas que eu fiz, são fotos minhas nos lugares. Sim. E sem falar nas fotos de pessoas. Aí fica a teu critério. A gente está aqui agora na sua página, já deixa aí para quem quer conhecer mais da Daniele. Da Daniele, não, da Dani, né? Mamãe. É só para apresentar aqui. A mamãe, quando tá brava, me chama de Daniele. Quem quiser conhecer um pouco mais, então essa é a página dela. Depois a gente vai pegar os teus contatos direitinho, para que as pessoas possam também aí te acompanhar no Instagram, no Facebook. Não sei se tem esse canal também no YouTube ou algo assim. Eu não tenho paciência, Isaac, para essas coisas. Sempre falo que crio, que vou criar um canal, mas nunca faço. Quem quer te encontra aqui pelo Facebook, então? Olha, o que eu uso sempre mesmo é Face. Eu tenho um Instagram lá de viagem que eu quase nunca posto nada, então é meio que inútil. Tá, então você quer que eu escolha 2 fotos? Trabalho com essa parte, eu digo que você está perdendo dinheiro, mas tudo bem. Depois a gente conversa sobre essa situação. Então, você quer que eu escolha 2 fotos e fale a respeito? O que você quer? 2 fotos e fale por que você escolheu essas 2 fotos. Não sei se você... Eu acho que provavelmente você já tem alguma em mente aí, eu posso procurar aqui para você. Ou você pode indicar para mim também. Olha, vai nessa primeira foto. Essa? Clica nessa primeira foto. Essa foto é uma foto que eu gosto bastante, porque foi a foto que eu fiz quando eu decidi deixar a Argentina e ir de novo viajar o mundo. Como eu estava me sentindo muito perdida nesse momento, eu decidi simplesmente viajar o mundo por 1 ano ou por 2 anos. Acabou de acabar, né? A gente está acabando o 2º ano, gente, eu tenho que parar mesmo. E aí eu decidi viajar até eu me encontrar de novo como ser humano, me reconstruir como ser humano, porque eu estava toda quebrada, né? Após uma separação de um relacionamento de 7 anos. Então, eu decidi viajar o mundo para me conectar comigo mesma de novo. E aí, nessa foto, eu tenho as coisas que me representam. Olha, eu tô com ela aqui perto, nem sabe, não foi planejado. Mas eu tenho a minha agenda, que é o meu diário de viagem, que eu chamo de... Vou até colocar aqui na tela maior. Eu chamo de o caderno da felicidade do viajante. Tá aí. Eu chamo de o caderno da felicidade do viajante. Eu acho muito importante quando você viaja ter um diário, sabe? Para você notar as coisas, para você notar as coisas interessantes que você vê. Não precisa ser, hoje fiz isso. Não, pode ser, nossa, achei muito interessante que aqui os carros são ao contrário, dirige do outro lado da rua. Porque o nosso cérebro, ele é traidor, às vezes, né? A gente acaba esquecendo muita coisa bacana. Então, vai colocando as coisas que você acha interessante, ou as coisas, os perrengues, sei lá. Vamos voltar lá para a foto. Então, aí tem as coisas que me representam em uma viagem, que é o meu diário, que eu sempre levo, a minha Bíblia pequenininha, que é a Bíblia do Viajante, que ela é bem pequenininha mesmo, porque cabe na mochila, cabe em qualquer lugar, entendeu? Eu não confio no telefone para ter a minha Bíblia, porque às vezes você está sem bateria, especialmente se você está mochilando, gente. Às vezes você vai ficar sem bateria. Eu falo muito rápido, né? E aí, a Bíblia pequenininha é uma segurança de que você vai ter sempre a palavra de Deus com você, porque o telefone não é muito confiável. E aí tem fotos dos meus gatinhos, dos meus 2 gatinhos que eu estava deixando na Argentina, né, que estavam ficando com meu ex-sogro, que até hoje é quem cuida dos meus 2 gatinhos. Tem o meu óculos, quem me conhece, meu óculos de sol, quem me conhece sabe que pode estar nublado, chovendo, mas se eu sair na rua, eu tenho que ter um óculos de sol. E aí tem o meu passaporte e o globo, que representa o mundo para mim, que é realmente que é a minha liberdade, que me representa, na verdade. Tá? Essa foto eu acho muito bacana. Eu coloquei justamente as coisas
eu tirei essa foto, né? Tem uma mensagem na foto que eu não consigo ler, eu não consigo lembrar. Tá dizendo assim, pouco importa como uma viagem termina, o importante é o que vivemos enquanto durou. Isso aí eu escrevi bem na mensagem que eu escrevi de despedida da Argentina. Sim. E para mim é isso mesmo, não importa como a viagem vai terminar, entende? O que importa é o trajeto, que você foi vivendo. Tudo que você foi vivendo naquele momento. Vamos lá para uma segunda foto. Pronto, vamos lá então. Vai baixando. Aham. Essa foto da moto, volta. Essa foto lá em cima, da Vespa. Nossa, essa foto, com certeza. Essa foto, que é a que tá na minha agenda, que é a foto do diário, ó. É a foto do diário. Deixa eu voltar aqui para você. Lá, é a foto do diário. Então, essa foto aí, eu gosto bastante. Primeiro porque foi na Itália, que é, depois do Brasil e da Argentina, né, que eu tenho como casa, a Itália é meu país favorito. Primeiro, porque foi na Itália. Segundo, porque desde criança, nossa, eu achava o máximo as Vespas. Eu amo moto, né, gente? Amo moto. E eu achava as Vespas o máximo. E quando a gente chegou nesse lugar, que essa Vespa era dos donos do lugar onde a gente fez o Workaway. Nossa, que a gente viu essa Vespa, eu não acreditava. Gente do céu, eu fiquei apaixonada por essa Vespa. E a terceira foto que eu não posso escolher, mas que ela também não tá aí, não ia ser fácil de achar. Qual? Eu acho que não vai ser fácil de achar, vai baixando. Mas é a foto da casa de Anne Frank. Eu acho que não, tem muita foto, vai ser difícil mesmo de você achar essa. Mas é a foto que eu tirei em frente da casa de Anne Frank. Nós entramos na casa de Anne Frank em Amsterdã, na Holanda. Só para o pessoal ver aí, ó, que você realmente mochilou, tá aqui, pessoal. Deixa eu ver essa foto aí. E aí a gente foi na casa de Anne Frank, e o interessante é que o meu ex-namorado, ele não tinha lido o livro, né, de Anne Frank. Então, nós ambos tivemos reações diferentes. Ele, lógico, ele se sentiu tocado, porque a história é muito forte, né? Sim. Mas, gente, para quem lê o livro, estar naquele lugar, com certeza, de todas as experiências da viagem, estar na casa de Anne Frank, para mim, foi uma das experiências mais fortes, mais surreais que eu tive. Porque, assim, era realmente algo que eu nunca imaginei na minha vida. Imagina, eu acho que eu tinha 13 anos quando eu li o Diário de Anne Frank. Ver aquela portinha, sabe? Daquele esconderijo por onde ela falava no livro, tá lá no sótano, entrar no quarto dela, aquilo para mim foi uma experiência surreal. O que leu, né? Sim, surreal, foi uma experiência única para mim. Então, essa seria a minha terceira foto, mas eu realmente não lembro por onde passar. Não consegui visualizar. Não, aqui, tem mas depois a gente pode colocar aí na edição. Ou eu posso mandar para ti, de repente, se a gente não achar. Encontrar, e aí a gente coloca aqui na edição. Mas, vocês podem aqui entrar, conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Dani. Ela é fotógrafa, ou seja, tudo que passou, onde passou, estava com a sua fiel escudeira do lado da câmera e fotografia. Não, sabe o que é interessante? Que no jornalismo eu não tinha planejado, mas no jornalismo eu consegui juntar as minhas duas paixões, porque a minha especialidade no jornalismo é o documentário, e o que eu amo é a fotografia e a escrita. Então eu consegui juntar as duas coisas, algo que eu não planejei, que foi acontecendo naturalmente na faculdade. Eu consegui juntar as duas coisas em uma só. Qual que é teu maior sonho, de verdade? E onde é que ele está aí em relação a porcentagem, se colocássemos assim, né? Então, é estranho quando você sonhou muito a vida inteira por algo e depois realizou. Fica uma sensação de um vazio. É interessante, porque, na verdade, fica uma sensação de realização, né? Mas fica uma sensação... tem um porém, né? E agora? Pois é, fica uma sensação de um vazio de que, tipo, e agora? Porque eu realizei os meus sonhos, entende? Meus sonhos eram viajar ao mundo, conhecer outras culturas, aprender outros idiomas, ser jornalista. E eu realizei os meus sonhos. E agora você fica nessa. Tá, e agora? O que você vai fazer? Agora, nesse momento, particularmente, eu já penso em me aquietar um pouquinho. Era isso que eu ia te perguntar. Sempre vai ter aquele momento que você viaja, e uma hora tem que parar. Tá chegando esse momento? Então, eu acho que agora eu quero construir minha família, eu acho que eu quero ter o meu espaço.
o meu lugar. A mamãe vai gostar de ouvir isso, hein? Vai, nossa, super! Eu quero continuar assim, viajando e motivando outras pessoas a viajar, mas não dessa forma, de passar um ano viajando, que nem eu passo, né? Então, de passar meses em uma viagem, não. Vou passar uma viagem de um mês de férias com meu marido, mas agora eu acho que eu tenho essa necessidade, assim, de me aquietar, até mesmo porque eu sinto muita falta da leitura e do meu tempo para escrever, que é uma coisa que eu gosto que dá para fazer nas viagens, mas agora eu quero escrever sobre isso, sabe? Sentar, escrever. Minha vida inteira eu escrevi. Eu escrevo desde os 9 anos. A gente não chegou a comentar, mas para vocês que estão nos assistindo, a Dani, ela faz poesia, ela gosta muito de escrever. Eu já escrevi 14 livros. Olha aí. Eu não sabia que eu faço poesia, Isaac. Você fez isso no início do jornalismo lá, né? Você comentou. Eu publiquei um livro de poesia lá. Eu lembro que eu publiquei um livro de poesia na faculdade. Então, tem 14 livros. E eu amo escrever. Eu gosto demais de escrever. E agora eu quero dedicar um tempo para isso, para a publicação dos meus livros, porque estão tudo lá, parado num canto. Então, eu quero trabalhar nisso agora, fechar esses livros, sabe? Para poder publicar as minhas experiências, a minha história. E viajar, conhecer outras culturas, outros mundos, né? Mas de forma viagens mais curtas. Mais sossegada, né? Agora mais tranquilo. Eu ainda não tenho certeza sobre ser mãe, mas sobre ser mãe que eu digo de ter um filho saído de mim, porque na verdade eu sempre quis adotar uma criança. Quis adotar pela questão de, não preciso ser pressionada pela idade, porque meu tempo está acabando. Então, eu posso adotar e tem um monte de crianças pelo mundo, só que lógico, né? Isso aí teria que ser como um acordo com a pessoa que ia casar comigo, coisa que eu não pensava muito, pensava só em mim, né? Mas assim, não tenho planos por enquanto de ser mãe, mas pode ser que aconteça, não estou fechada a isso. Mas no momento eu provavelmente esse ano eu tome uma decisão em relação ao meu futuro mesmo. Eu acho que que eu vou me quietar. Mas enfim, eu acho que resumindo as histórias de quem quer viajar, quem gosta de viajar, é isso. Você tem que ter, primeiro, um preparo, disposição, saber mesmo qual é o propósito dessa viagem, o que você quer fazer. Com certeza. Oportunidades e possibilidades para você que quer viajar, não falta. Principalmente se você é adventista, entenda só uma coisa, você tem uma organização muito completa. Nós temos hospitais, nós temos instituições, nós temos igrejas, obviamente, nós temos colégios, nós temos irmãos em toda parte do mundo. Então, se você realmente tem esse objetivo de viajar, de ter esse contato com outras culturas, aprender... Tem muito projeto de voluntariado também, né, dentro da igreja. Voluntariado, enfim, tem inúmeras situações aí que você pode encontrar. E o objetivo do nosso projeto vai ser esse, mostrar pessoas assim como a Dani, que já viajaram o mundo, tem muita experiência com isso, e está trazendo aqui para você que está assistindo nesse momento, e aprender, quem sabe aí, até se motivar, ser motivado, né, a investir o seu dom, o seu talento, quem sabe, em ajudar em outros países, tanto na obra quanto profissionalmente, enfim. O nosso trabalho aqui vai ser incentivá-los a conseguir novos ares, né? Encontrar novas opções aí de vida. E eu sou muito grato, Dani, pela conversa que nós tivemos aqui. Foi uma Nossa, eu que agradeço. Muito legal. Lembrando que o projeto, ele começa aqui, na verdade, a ideia é, quem sabe, um dia estar de novo aí nos Estados Unidos e nessa isso é muito bacana. Passar e fazer uma gravação aí da tua história. Esse é o projeto. Já casada, quem sabe até mãe. Quem sabe já vai estar até com filho, e essa gravação já fica aí para a posteridade. Legal. Mas é isso, para as pessoas te encontrarem, então, Dani, quiserem conversar com você, tirar alguma dúvida, eu acredito que você também é aberta a isso. Não, sem dúvida. Nossa, eu ajudo um monte, gente. Enfim, a Dani tem o Facebook dela aí. E o Insta, que se chama Viagem com Dani Oficial, mas olha, quase nunca coloco nada. Mas quem sabe se vocês forem lá e começar a mexer... vão lá, gente. Quem sabe ela pode já voltar a fazer... Eu vou te deixar o link depois. Se faz pergunta, tem muita gente que manda mensagem, sempre respondo, tirando as dúvidas. E eu fico muito feliz porque nós chegamos a alcançar o que nós gostaríamos, que é levar essa tua história, levar esse teu aprendizado para essas outras pessoas.
E eu espero que também tenha gostado de relembrar um pouquinho daquilo Nossa, que você foi passou. ótimo. É sempre muito bom, para a gente também não esquecer, né? A Uhum. gente passa muita Eu que coisa durante agradeço. as viagens aí, basta, se não bastasse a distância da família, que Né? geralmente a Pois é. gente tem, Isaac, eu mas que agradeço. é muito importante. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que o projeto é o máximo. Eu tô louca para ver a história, especialmente dos meus amigos, dos que eu conheço do tempo da faculdade, e ver história de gente nova também. Com certeza eu vou estar lá acompanhando teu canal. Obrigada pela oportunidade de compartilhar minha história. Né? Eu acho que é sempre bom você saber que você pode influenciar pessoas para o bem, para alcançar os sonhos dela, motivar pessoas. É ótimo você ser fonte de inspiração para alguém. Muito bom. E para você que tem uma história, quem sabe quer compartilhar assim como a Dani compartilhou, então você tem aqui como comentar abaixo desse vídeo e a gente vai entrando aí em contato. Conta um pouquinho da sua história e quem sabe você que mora aqui fora no caso mora fora do Brasil, né? A gente está tentando pegar mais essas pessoas que estão fora do Brasil para poder motivar aí as outras a fazerem o mesmo. Então, muito Compartilha sua obrigado mais uma história, vez, Dani. gente. Obrigada, Muito Isaac. A obrigado, gente se Dani, vê. mais uma vez. Um grande abraço, sucesso aí nos próximos Até. planos. Você E também. quem sabe no próximo vídeo já vai estar aí com o filho, a dona Elci vai gostar Quem bastante. sabe? Ai, ela vai ficar feliz. Tá bom, gente. Um beijo. Mas é isso, um Beijo grande enorme. abraço, até mais.